pergunta interessante de fazer, já entrando um pouquinho no Guarani, mas não só no Guarani. Eu acho que para todo o trabalho seu, você leva isso, assim, de conhecer muito o mercado, né? Porque você acabou enfrentando jogadores em diferentes categorias, em diferentes fases. Você acaba conhecendo muitos jogadores, né? Enfim, por ter enfrentado, ter jogado junto, ter jogado contra. No futebol profissional a mesma coisa, você já tá no profissional há 6 anos, Idas e 7 anos? vindas, por aí. Então, enfim, já conhece muito desse mercado, né? E é um mercado muito amplo, como a gente estava falando anteriormente. O futebol tem isso, né? Assim, tem jogador para todo tipo de mercado. E você tá numa grande vitrine hoje, que é o Guarani. Imagino que a montagem de elenco já tenha começado. Mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Como você falou, foram vários anos de base. Eu, quando volto da Indonésia para o Red Bull, eu volto. Eu não queria mais voltar para uma equipe sub-20. Eu tive muitas sondagens, umas conversas para assumir a equipe sub-20. Não é o que eu penso para minha vida mais. E a equipe 23 do Red Bull era uma equipe de transição que disputava campeonatos profissionais. Mas a minha vida toda, a minha formação toda, como eu falei para você, eu passei, né, desde o sub-11, então eu trabalhei com várias gerações. Desde a geração 9-3, eu comecei a trabalhar com a geração 9-3. Então, assim, de 9-3 até a geração 2004, eu conheço muitos dos jogadores, 2005. Então, é claro que nós temos um banco de dados legal de jogadores, e isso é importante para a gente, né, apresentar também como possibilidade de contratação. Não quer dizer que a gente vai conseguir ou que a gente vai contratar, mas é uma possibilidade. Não quer dizer também que a gente vai montar um time só de jogadores novos. Não, a montagem do elenco está sendo pautada no equilíbrio, né? Mas é claro que eu apresentei ao Pastano alguns jogadores, alguns nomes desses jogadores, porque eu entendo que são jogadores que já estão prontos para pontearem em equipes profissionais, um campeonato tão difícil como é o Campeonato Paulista. Mais uma vez, e pegando o gancho, por isso, ainda mais eu sou defensor do aspirante, do 23, que eu acho que não deveria ser 23, eu acho que deveria ser no máximo 22, justamente para quem tenha um leque ainda maior de atletas. A gente perde muito atleta, JP. A gente perde muito atleta no mercado, muito atleta vai ficando pelo caminho, porque amadureceu um pouco mais tarde, porque está jogando menos, porque a competitividade no sub-20 ela aumenta bastante, e aí você não tem... Eu, quando cheguei no Flamengo, se você me permite, quando cheguei no Flamengo, no meu primeiro ano de 20, eu tinha muitos atletas e eu tinha atleta que estava um ano sem jogar praticamente. Porque vamos fazer uma conta rápida aqui. O sub-17 sobe, sei lá, 14, 15 atletas. Porque você sobe aqueles... Ainda mais um sub-17 de um time vencedor, né? Você, ganhou um campeonato brasileiro. Como é que você tem que... E aí, além de você colocar todos esses atletas, né, que estavam efetivamente jogando, você põe aqueles imediatos, que é aquele jogador que você falou, ele não está pronto agora, mas ele vai... Né? Se ele tiver alguns jogadores de casa, se tiver um pouquinho mais de tempo, então você sobe mais ou menos 14 atletas. Até que tem os caras que estouram a idade também, né? Então você é meio que obrigado a subir, entre aspas, né? Não, sem contar os que você sobe antes do tempo. Eu tô falando justamente esse que estoura a idade. Vamos botar aí 17 atletas, ou 14 atletas, 13 atletas, você sobe. Você encontra, do 17, você encontra com os sub-18, que já estão no 20. Né? Aliás, com os sub-19 já estão no sub-20. Aí você encontra com os jogadores sub-20 anos que já estão no sub-20. Então você junta 3 gerações. Né? E aí... Eu, numa conversa com o Noval e com o Cadu, depois foi o Frila que a gente acabou fazendo, mas com o Noval e com o Cadu, eu falei, nós precisamos montar, já que a gente clube não tem ideia de montar o sub-23 ou um 21, a gente tem que montar um sub-18. O que vai acontecer? Esses atletas que saem dos 17, a gente vai ter ali... Acabou virando o Flamengo B. Hoje o Flamengo é um dos poucos clubes que tem o Flamengo B no Brasil. Que são atletas... É um sub-20B, desculpa. Não é Flamengo B, é um sub-20B. Que são atletas... do sub-20 que não estão naquele momento no A, e são atletas que sobem, atletas que vêm fazer experiência, atletas que vêm de outro clube. Por exemplo, o Wesley chegou no sub-20B do Flamengo. O André, que está em Portugal, também chegou. Tem vários atletas que chegaram pelo sub-20B do Flamengo e dali galgaram espaço na primeira equipe e aí, né, foram. Então, por quê? Porque nós tínhamos uma equipe de treinadores só para esses atletas, e a nossa ideia na época era dar boa parte do Campeonato Carioca, já que o calendário era a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a Copa fora as viagens, que normalmente você pode fazer, mais o início do calendário, que era o Campeonato Carioca profissional. A nossa ideia era que a gente pudesse oportunizar esses garotos a jogarem, estar com uma comissão olhando só para eles, fortalecendo o processo de formação deles, uma comissão olhando só para eles, e criar um calendário para eles. Só que veio a pandemia.
E na pandemia, o campeonato carioca, o calendário do carioca mingou. E eu não sei até hoje por que não voltou. Passou a ser, se eu não estou enganado, 12 ou 16 clubes, agora não me recordo, faz muito tempo. Classificam 4 para semifinal e final, e aí você tem um turno só, você faz 11 jogos e pior, a Copa do Brasil só vale vaga para 2 agora. Ou seja, você tem, no universo do Janeiro, você tem 4 clubes que normalmente brigam pelas primeiras colocações, 2 ficam de fora, perdem um calendário importante na Copa do Brasil, ainda tinha o OPG, que ia ser oportunizada para esses jogadores também. Então, infelizmente, mas a ideia era que a gente pudesse ter um grupo mais seleto de processo final de formação, como você falou no início, de funil, como você falou no início, que é realmente quando eu entregar o jogador no profissional, ele, por mais que o processo de formação dele siga, ele tem que estar muito mais bem elaborado, muito mais bem lapidado, muito mais bem ajustado, né, no ajuste fino que você falou. E com 40, 50 jogadores no elenco, isso não era possível. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!